Bom, pessoal, vamos dar continuidade, então, ao nosso conteúdo, falando um pouquinho sobre associações, tá? Aqui eu trouxe mais uma vez para vocês essa diagramação, que ela é proveniente da UML, que é um conjunto posso chamar assim, né? É uma linguagem de marcação por padrão orientado a objeto, okay? Que é a Unified Model Language. Então, a gente tem aí diversas formas de se diagramar, de se modelar utilizando a UML. Essa aqui que eu estou mostrando para vocês é que nós chamamos de diagrama de classe, tá? Especificamente, cada classe dessa aí, cada caixinha dessa daí, ela vai estar representando para a gente a construção de uma classe, claro, porque é só a caixa da classe, né? E aqui a gente vai ter exatamente, como eu mostrei na aula passada, as características da minha classe. Aqui eu tenho o nome dela, né, que é a primeira parte. No caso aqui eu estou dizendo que o nome dessa classe todinha é animal. Aqui eu tenho os atributos da minha classe, que aqui eu tenho uma string, tá? E aqui eu tenho os métodos da minha classe, tá? Que onde eu tenho aqui, ó, o getNome e o setNome. Da mesma forma, eu tenho uma outra classe aqui, onde o nome dela é comida, o atributo dela é nome comida, né? Aí aqui a gente tem o tipo que ela é, daquele atributo, como se fosse uma variável, né? Claro que em Python a gente não se preocupa muito com isso. E a gente tem aqui, por exemplo, o método dela. Sempre vai ser nessa sequência. Nome da classe, atributos e métodos. E aqui no meio, pessoal, a gente tem uma representação de uma seta que traz para a gente uma associação entre essas classes. Okay? De uma certa forma, a minha classe animal ela está se associando a uma outra classe. E a gente pode determinar um sentido para essa associação. Okay? Neste caso, o animal ele come uma comida. Né? Então, o que eu estou dizendo aqui? Que em dado momento dentro da minha classe, eu vou ter de fato aqui uma associação, onde eu vou precisar construir, instanciar um objeto desta classe aqui, tá? Dentro dessa classe animal. Ok? Existem diversas formas de se programar isso, pessoal. Eu vou mostrar uma das formas que a gente acaba utilizando, mas a gente pode fazer também essas associações de formas diferentes, tá? Se a gente for pesquisar na internet, a gente pode já tipar o parâmetro, a gente pode fazer mesmo no código principal, a gente pode fazer diretamente na classe. De praxe e com, digamos assim, atendendo aos requisitos, né, as boas práticas de programação, quando eu tenho associações, interessante aqui, a própria classe, porque é o que eu estou dizendo aqui, internamente ela faz essa associação a uma instância, por exemplo, dessa classe comida. Então, a gente acaba tendo aqui uma forma de programar diretamente na minha classe animal. Isso eu vou mostrar em código-fonte, tá? Primeiramente, eu vou construir, falar de novo sobre essa questão aqui dos métodos, falar sobre os atributos novamente, para a gente poder brincar com essa classe, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o nosso ambiente de programação. Então, mudando para cá. Eu vou trazer para cá essa janelinha para poder eu ver que vocês estão digitando. Pessoal, dúvidas? Vocês vão ou parando e perguntando, ou escrevendo no chat, tá? Então, eu vou aqui. Eu vou usar, pessoal, aquela mesma ideia daquela imagem que eu mostrei para vocês. A classe animal, a classe comida, tá? E a partir disso, eu vou trabalhando em cima dessa diagramação, desse diagrama de classe. Vou começar aqui do zero para a gente, né, ficar tudo direitinho e bonitinho. Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui? Primeiramente, eu vou construir a minha classe comida. Tá? Então, vou aqui, eu vou construir a minha classe comida, vou esperar o ambiente aí carregar para mim. Beleza. Então, já tenho aqui a minha classe comida. Ixi, deu um probleminha aqui, deixa eu ver se vai recarregar para mim. Só um instante, pessoal. Ele não chegou a criar. Então, vou ter que fazer de novo aqui. .py. Agora foi. Então, vou lá, vou criar minha classe igualzinho como a gente viu na aula passada. Eu posso ter o meu
o meu método vai trazer para mim o que? A minha instância principal, tá? Posso chegar aqui, ok? Bom, aí o que eu tenho aqui na minha classe comida? Conforme eu disse naquela diagramação, eu vou ter lá um atributo chamado nome comida. Então, eu posso pegar bem aqui e dizer assim, ó, eu vou receber de lá, de quem me instanciar, por exemplo, eu posso receber esse nome comida, tá? E aqui dentro, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte, self, nome comida, recebe nome comida. Lembrando, esse carinha aqui é uma variável de instância, ou seja, ele só vai existir dentro de uma instância, dentro de um objeto, quando esta classe for instanciada. Esse carinha aqui, ele é uma variável local. Ele só existe dentro desta função, ou seja, dentro deste método. São coisas totalmente diferentes. Só que, lembrando do que eu expliquei na aula passada, eu vou colocar aqui dois underscore, ou que a gente chama aqui de dunder. O que é que isso faz? Isso acaba não permitindo que eu acesse esta variável fora desse escopo da minha classe método. É como se eu estivesse realmente protegendo esta minha variável de instância. Então, assim, se eu tentar utilizar a variável diretamente, desta forma aqui, eu não vou conseguir, tá? Aí vocês me perguntam, pô, tá, beleza, tu criaste uma variável de instância, que ela está protegida, ela só consegue ser utilizada dentro da classe comida, ou seja, onde ela foi implementada. Mas e aí, se eu quiser saber qual é o valor que tiver lá dentro, o que é que a gente vai fazer? Na programação, a gente ignorando que vocês vão, quando vocês estiverem fazendo a pesquisa sobre decorator, vocês vão ver formas mais interessantes de trabalhar, né? Mas assim, nós temos aqui na programação, principalmente nas linguagens orientadas a objeto, que é o foco, o que nós chamamos de métodos getters and setters, tá? Os getters and setters, eles têm uma característica, que é recuperar ou alterar, atualizar informações, valores de atributo, tá? De atributos de uma determinada classe. Então, quando a gente tem essa necessidade de recuperar uma informação ou um dado que está dentro de um atributo, ou mesmo alterar o conteúdo desse atributo, a ideia é que a gente nunca faça isso diretamente no atributo, que a gente utilize esses métodos, tá? Para poder a gente não ter acesso às variáveis, e isso acaba virando uma falha de segurança dentro da minha aplicação. É possível implementar isso da forma mais tradicional, não é uma forma pythônica, tá? Então, a gente sabe que a forma pythônica é uma forma mais fácil, por isso que o Python não implementa tantas características de segurança, porque ele quer deixar o código amplamente acessível, mas é possível sim de implementar aqui. Então, vou implementar bem aqui, ó. Eu vou chegar bem aqui e dizer assim, ó, eu vou ter um get nome comida. Aí existe, pessoal, uma convenção para recuperar, para construir o nome do método. Primeiro, o get, ele é minúsculo, tá? Ele vai, se eu colocar maiúsculo, não tem problema, não vai acontecer nada, mas isso aqui é apenas uma convenção de programação. E o primeiro nome da variável, atributo, tem que ser maiúsculo, tá? Então, é por isso que eu coloquei get nome comida, porque está se referindo a esse cara bem aqui, tá? Beleza. E o que é que o get faz? O get, ele traz para mim a informação, tá? Então, lembrem que eu tenho que ter o self, né? Ele traz para mim a informação daquele atributo. Então, toda vez que eu chamar esse método, ele tem que devolver para mim aquele atributo. Então, return self ponto. Aí que a gente tem aqui o nome comida. Então, aqui, pessoal, toda vez que alguém chamar esse método aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai retornar o conteúdo desse carinha aqui, né? Então, ou seja, o que eu armazenar aqui, ele retorna para mim. Da mesma forma que eu tenho o set, só que o set ele é diferente. A escrita é igual, é set minúsculo e o primeiro nome da variável maiúsculo, o resto tudo igual, tá? Eu tenho, né, tenho que ter o self devido à linguagem Python, só que o método set, ele faz uma alteração no conteúdo da minha variável. Se eu faço uma alteração no conteúdo da minha variável, eu preciso receber o novo valor. Então, é por isso que eu vou receber aqui o nome comida.
Mais uma vez aqui, isso aqui é um parâmetro encarado como uma variável local. E aqui dentro, eu faço exatamente o quê? Eu faço a alteração. Nome comida recebe a variável local, nome comida. Então, toda vez que eu quero alterar o conteúdo da variável, eu faço exatamente isso. Eu vou testar essa classe antes de fazer associações entre elas, tá? Deixa eu só dar uma reduzida bem aqui, para ficar bonitinho. Então, vou lá, vou testar essa classe aqui. Deixa eu voltar para essa janela. Voltando para cá. Bom, aí o que eu vou fazer? Só para testar. From comida, eu quero que ele importe a comida. Ok? Beleza. Então, bem aqui, eu já tenho aqui uma importação. Então, eu vou criar uma variável CM que vai receber a comida. Lembrando, aqui na minha classe comida, ó, toda vez que eu inicializo essa classe, eu tenho que passar um valor. E nesse caso, eu vou passar um nome de comida, né? Porque eu especifiquei que toda vez que eu for inicializar essa classe, eu tenho que passar isso. Isso eu especifiquei, tá? Então, vou voltar para lá. Já que eu vou instanciar aqui um objeto comida, eu vou passar uma comida aqui. Eu vou passar, sei lá, lasanha. Ok? Então, agora eu tenho um objeto. Esse CM, para mim, é um objeto que tem isso daqui. Ele é realmente um objeto? Eu vou dar um print só no CM. Bora ver o que o console vai dizer para mim. Mandar rodar. E ele vai dizer, olha, que eu tenho aqui um objeto comida neste endereçamento aqui. Beleza. E agora, se eu quiser pegar aqui, não, vou chegar bem aqui e vou pegar diretamente a variável nome comida. Percebam que nem aparece aqui para mim, né, como uma opção. Mas eu vou tentar fazer isso. Igualzinho como a gente poderia fazer. Aí ele vai me dar um erro. Não é possível eu ter acesso àquela variável, daquela instância, variável de instância. Não é possível. Por quê? Porque eu coloquei uma restrição nela. Se eu quiser ver realmente o conteúdo dela, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar aqueles métodos. Qual é o método que traz para mim a informação que está armazenada dentro da minha variável? É o método get. Então, vou esperar aqui get, comida, e vou fazer o quê? Opa, tá errado, é get comida? Não. É get nome comida. Agora, se eu fizer isso daqui, ele traz para mim, ó, aqui do lado, ó, o que ficou armazenado dentro, né, deste meu objeto. Percebam aqui, recapitulando, quando eu instanciei, né, esse objeto dessa classe comida, passando como parâmetro lasanha, o que é que ele fez? Ele pegou a lasanha, né, como este parâmetro aqui, e armazenou o quê? Nessa variável de instância. Então, ela fica disponível para todo esse meu código. E quando eu chamei esse método aqui, ó, get nome comida, o que é que ele faz? Ele retorna para mim o conteúdo dessa variável de instância, chamado que nome comida. Ó. É a mesma daqui, ó. Então, como eu passei lasanha, ficou armazenado lasanha. Então, lasanha está em tudo, né? Aí eu vim bem aqui e fiz o quê? E mostrei para o usuário. Só que se eu chegar bem aqui, ó, pessoal, eu posso fazer assim, não, mas eu não quero mais que seja lasanha, eu quero alterar isso daí. Se eu quero alterar, eu vou fazer o quê? cm. Aí eu uso o método setComida. Aí eu posso passar aqui bife. E depois eu posso verificar de novo, ó, vou até aproveitar aqui, ó, eu posso verificar de novo se mudou realmente o conteúdo daquela instância, daquela variável de instância para comida. Aí eu vou lá e verifico. Ó. Inicialmente era lasanha, depois ela virou bife. Né? Então, dessa forma aqui, pessoal, que a gente consegue manipular os atributos. No caso, aquelas variáveis de instância que a gente tem dentro da linguagem Python. Claro que aí o pessoal vem, mas eu fico vendo nesses programadores, principalmente aqueles mais famosos, que quase eles não usam muitos artifícios porque eles querem usar uma forma mais pythônica, usando decorator, claro, e deixando o código mais livre. Pois é, pessoal, tem sim, a programação tem essas correntes, tá? O pessoal que quer realmente deixar assim, a essência, quer deixar o código mais livre, mais aberto, mas sempre existe o risco, tá? Eu estou mostrando para vocês, aí a forma que vocês forem programar, vocês vão saber, né? Olha, se eu proteger, eu tenho um certo nível de segurança. Se eu não proteger, eu não vou ter. Né? Eu posso acessar as variáveis, fazer alteração e fica mais difícil de fazer o gerenciamento disso, tá? Bom, então a gente testou, isso aqui funcionou, então a minha classe comida está filé. Agora eu vou fazer o quê?
Agora eu vou construir minha classe animal e depois eu vou fazer a associação. Em vez de fazer diretamente por aqui, eu vou fazer a associação da minha classe animal, né, com a minha classe comida. Então, vou aqui de novo, venho aqui e vou construir a minha classe animal.python. Então, vou lá, mesma coisa, animal, tá? Eu vou pegar bem aqui e vou construir aqui o meu inicializador, tá? Vou colocar aqui, e aqui eu vou sempre ter que ter aquele self. Aí, só para ficar legal, então, o meu animal, ele tem um nome, tá? Então, vou dizer que o meu animal tem um nome, que pode receber um nome lá do usuário, tá? Posso deixar assim? Posso até dizer assim. Oh, caramba, é muito chato quando faz essas coisas. Nome. De novo. O ESC aqui, pronto. Nome. Eu posso construir aqui dentro, por mais que eu não peça como parâmetro, mas eu posso construir aqui uma variável chamada comida, tá? Uma variável de instância chamada comida, e por enquanto ela não recebe nada. Ela recebe um nome da vida. Quem chamar essa minha classe animal tem que fornecer somente o nome do meu animal. Então, aqui eu tenho o nome do meu animal. Ok? Aí eu posso fazer da mesma forma como eu fiz lá, eu posso fazer aqui o get e o set do nome, né? Pode chamar o nome do animal, tá? Vem aqui no nome. Aí eu vou retornar quem? O self, ponto, o nome do meu animal. Então, quem chamar esse cara vai ter exatamente esse carinha aqui. Peraí que ele tá me dando um erro bem aqui. Bom, não estou percebendo onde está o erro, mas eu vou continuar. Eu vou ter o set nome. Posso ter o set nome. E aqui, tá. Claro que vai dar o erro, faltou o self, pessoal. Então aqui, ó, eu vou passar o nome, tá? Que é o nome como variável local, onde eu vou ter aqui o self, ponto, nome, vai receber o nome que vier de lá. Então, padrão, né? O get e o set para poder acessar essa variável nome, que é uma variável de instância que só é visualizada dentro da minha instância. Eu coloquei ela protegida justamente para não conseguir manipular diretamente ela. Bom, até o presente momento a gente não temos aqui nenhuma associação. Digamos que eu quero dizer ou fazer alguma associação do animal, por exemplo, com a variável, com a minha classe comida. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, por exemplo, um método chamado comendo, tá? Um método chamado comendo. Eu vou recuperar aqui minhas informações, ok? E eu vou pegar aqui e passar uma comida, tá? O animal vai estar lá comendo, né? E o que eu vou passar vai servir para esse método aqui. Bom, aí o que é que eu tenho? Aqui dentro, eu posso fazer aquela associação que eu fiz lá fora. Eu posso criar uma variável qualquer, que vai ser o comida, tá? Onde eu vou passar quem? Eu vou passar esse carinha aqui, ó. Ok? Ah, Edvar, por que ele está dando erro? Porque ele não conhece o comida. Para poder ele conhecer o comida, eu tenho que vir bem aqui, ó. From comida, import, comida. Agora sim, ele conhece o comida. Mas até agora, pessoal, eu só fiz a ligação, né, importando uma instância da classe comida para essa classe animal. E onde é que, de fato, eu vou ter essa efetivação? Porque, a priori, eu não tenho como acessar isso. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Já que eu construí essa instância aqui dentro, eu vou associar essa instância a essa minha variável de instância. Self comida, ó, a mesma que eu criei aqui em cima, ó, que eu não passei valor nenhum. Vai receber quem? Vai receber esse CM, que é justamente esse objeto bem aqui, tá? Aí eu posso programar qualquer coisa. Eu posso pegar aqui e fazer um return desse objeto, tá? Ou eu posso fazer apenas o return do CM get nome comida. Quando eu faço isso daqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai criar uma instância dessa minha classe comida,
criou uma instância, pegando o que o usuário passou, tá? Então, agora eu tenho esse objeto aqui, ok? O que é que ele faz com esse objeto? Ele armazena aqui dentro dessa minha variável de instância, self-comida, ok? Então, agora fica bem aqui. Se eu quiser, eu posso acessar essa variável de instância e aí fica disponível. Aí eu posso ter um get e um set dela sem problema nenhum, tá? Ok? Aí ou eu poderia passar essa própria variável de instância aqui. Tá? Eu poderia passar já que ela é um objeto aqui. Tanto faz esse cara aqui ou o próprio CM. Tanto faz um ou outro, porque os dois são objetos. Tá? Eu deixei aqui o CM porque é mais curtinho e fica mais bonitinho aqui na tela. Bom, então aqui, pessoal, eu estou fazendo uma associação da minha classe animal com a minha classe comida. E agora, eu vou executar esse negócio. Como é que eu vou fazer isso? Tá, eu vou apagar tudo isso daqui, ok? E eu vou chamar minha classe animal. Eu de lá de dentro, claro, só tenho a classe animal, ok? Então, eu vou dizer que o AN vai ser igual a quem? Vai ser igual a minha classe animal. E lá eu disse que eu tinha que passar um nome. Então, eu vou colocar o nome do meu filho, Apolo. Tá? E eu vou dar um print nesse AN aqui, tá? Para ver o que vai acontecer. Vou mandar rodar e ele me devolve aqui, ó, um animal. Se eu jogasse aqui a an.getNome, eu mandar rodar, ele vai devolver Apolo. Se eu dar o setNome e passar um novo valor, ele vai trazer para mim um novo valor. Bom, só que até agora não fez associação nenhuma. Para eu fazer uma associação, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer assim, vou criar uma variável comida, só para receber o valor, mas eu poderia fazer dentro do print, onde eu tenho a N, aí eu tenho quem? O comendo. De novo. Eu tenho o comendo. E esse comendo, eu tenho que passar um prato. Desta forma aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu estou passando um parâmetro para minha classe animal, no caso do objeto, e aqui dentro ele recebe esse parâmetro, ele vai instanciar um objeto comida, e a partir do momento que ele instancia, este meu CM aqui já é um objeto. Aí eu posso fazer qualquer manipulação aqui dentro que esteja programado dentro do meu comida. Eu não posso fazer coisas que não existam aqui dentro da minha classe comida. Então, bem aqui, ó, eu vou lá, aí eu vou mandar rodar. Beleza, não deu erro. Mas não mostrou nada, só mostrou de novo o nome do teu cachorro. Exatamente, ele está retornando, olha. O que ele faz aqui, ele retorna o nome do prato, ó. Ele retorna para mim o nome do prato. Então, eu posso chegar bem aqui, ó, cadê do meu main, e pegar esse comida, eu vou dar um print nesse comida aqui, vou ver se realmente ele instanciou o meu objeto. Aí ele vem bem aqui e devolve para mim banana. Aí, mas será que realmente está o objeto lá dentro? Eu vou testar. Em vez de chamar o método, eu passo exatamente o objeto. Se eu mandar rodar, tem que aparecer aquele comida.comida, um objeto até. Será que o meu self realmente é um objeto? Peraí, vamos ver. Em vez de retornar o CM, eu vou retornar o self comida. Vou lá de novo, ó, e ele retornou para mim. Então, assim, pessoal, eu poderia até ter feito assim, ó, em vez de usar o CM, né, poderia ter economizado, né, declarações e poderia ter feito aqui, ó, self comida recebe isso daqui, aí, ó, eu nem precisaria mais dessa linha, ó, já ficaria direto, ó, e eu retornaria quem? Self comida ponto pet nome comida. Aí, abri, fechou parênteses e pronto. Eu poderia ter feito dessa forma que eu não precisaria da minha variável. Então, assim, eu teria uma economia, deixa eu só arrastar para cá para poder ficar bonitinho, eu teria uma economia aqui de variáveis, né? Na própria variável de instância, eu instanciaria, já que é uma variável, né? Eu instanciaria a minha classe comida.
ok? Pessoal, não tem limite para números de associações, tá? Eu posso fazer quantas associações eu quiser, tá? Eu posso pegar, inclusive, ó, Edivar, mas eu percebo que tu estás fazendo sempre uma classe por arquivo. Eu poderia ter quantas classes eu poderia ter dentro de um único arquivo? Pessoal, vocês podem ter inúmeras classes. Eu poderia ter feito assim, ó. Deixa eu pegar essa classe comida. Deixa o computador voltar a me respeitar de novo. Estou perdendo o respeito da minha filha, do meu cachorro e agora do computador. Eu poderia estar aqui na minha classe animal. Aí aqui embaixo, ó, vou fazer todo o recuo e ter minha classe comida aqui dentro. Tá? Então, eu teria minha classe comida aqui dentro e aqui eu não precisaria mais dessa linha. Não preciso importar de canto nenhum, já que está aqui dentro. Ó. Tá? Então, aqui eu teria quem? A classe comida e aqui eu teria quem? A classe animal. Aí eu teria que fazer ajuste, ó. Daqui de dentro, eu só vou importar animal. Por quê? Ó, o nome desse arquivo é animal, tá? É como ele enxerga. Ou seja, do módulo animal, ou seja, do arquivo animal, poderia ser outro nome aqui, né? Se fosse X aqui, de X, eu quero que tu importe somente animal, tá? Então, deste cara, eu vou importar somente esse aqui. Por quê? Porque quem é responsável por importar a comida é essa classe aqui, e não o main. Então, se eu pegar bem aqui, ó, não vai ter problema nenhum. Então, eu posso fazer aqui, pessoal, quantas eu quiser. Agora, se vocês forem precisar no main, olhando como ponto de referência ao main, se vocês forem precisar da classe comida aqui, aí vocês podem fazer aqui, ó, from animal, import, comida. Tá? Vocês podem fazer assim. Mas como não é necessário, porque a gente só quer o animal, então é por isso que a gente só trabalha desta forma. Quantas implementações forem necessárias, uma outra associação, né, vocês podem, mas quando eu for buscar, eu venho aqui, então, por exemplo, eu quero pegar e fazer o upper, então, ó, vocês podem fazer, não tem problema, olha, banana, né, então, vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui, né, podem assim, deixar, por exemplo, return, ó, comendo banana. Então, assim, pessoal, o que vocês estiverem, claro, de acordo com a diagramação, porque aquele diagrama, ele não está à toa, aquilo faz parte de um projeto de implementação de software. Normalmente, quando a gente implementa software, a gente constrói uns diagramas gigantescos disso daí, e o projetista de software, a partir de um documento que define as regras, né, então ali dentro tem um documento as regras, e com esses diagramas ele tem a casca. Então, ele constrói a casca e depois ele vai em cima das regras para construir as regras internamente. O que a gente está fazendo aqui, né, é já construindo a casca e as regras. O que é a casca? A casca é exatamente somente a classe, essa linha de código, a assinatura de cada uma dessas funções ou desses métodos. E o que está implementado internamente são as minhas regras. É o que cada função dessa vai implementar. A mesma coisa que a minha casca, né, que é a minha classe, e cada linha dessa aqui de definição dos métodos, isso aqui é definido como a estrutura apenas, que é o que a gente enxerga lá. E o que está fazendo internamente, outros documentos que vão dizer para a gente como deve ser implementado internamente. Tá? Então, daí, pessoal, a imaginação, os testes, tudo depende muito de como está implementado dentro de análise de requisito. Eu poderia fazer aqui ver como é que está essa minha classe pessoa. Comer, né? Vou construir aqui. Só para a gente ver como é possível da gente fazer qualquer coisa. Eu não vou ter um método de inicialização dessa classe reajuste. Eu vou ter aqui um método chamado aumento, onde ele vai ter aqui, por exemplo, o salário da pessoa, né? Então, essa classe reajuste ela pode ter um aumento
e outros métodos internos. Então, eu posso pegar aqui e fazer uma implementação, por exemplo, de quanto vai ser o aumento desse carinha aqui. Tá? Então, vou pegar só a idade dele. Então, por exemplo, a gente pode ter aqui um return, jogar direto aqui, salário vezes 1 mais idade dividido por 100. Eu nem preciso. Vou fazer assim, ó, 1 mais idade. Se o cara tiver, por exemplo, 50, então vai ser um aumento de 50%. Então, dependendo da idade do cara, eu recebo o próprio salário. Tá? Então, aqui, ó, aqui eu estou pedindo o nome, a idade, o time, e eu tenho, por exemplo, aqui o salário. Aí eu posso ter aqui dentro também um self.salário, só que aqui eu não vou especificar. Posso especificar? Vamos, já passei ali, né? Vou especificar aqui. Tá? E aqui dentro, aí eu faço, pessoal, toda aquela ligação def, reajustar, onde vai ter o quê? Vai ter um self, né? Porque eu tenho que resgatar. E aí esse reajustar, o que, é que ele vai retornar para mim? Aí eu preciso fazer exatamente aquilo, que é fazer a ligação desse carinha. Então, self reajuste recebe quem? Essa variável reajuste. Então, aqui eu instanciei, ó. Então, agora, internamente esse método, eu tenho quem? Eu tenho uma instância desse cara. E bem aqui eu posso fazer o quê? Eu posso pegar aqui, ó. Vou dar o print internamente, só para a gente ver logo de cara. Então, eu tenho aqui o self.reajuste, ponto, bora, pô, aumento. Aí eu tenho que passar quem aqui? Aí eu vou ter que passar aqui, ó. Eu peço o salário do cara. Então eu tenho que passar aqui quem? O self.salário. E eu tenho que passar quem aqui? O self.idade. Então dessa forma aqui, ó, tá? Dessa forma aqui, eu vou ter quem? Eu vou ter os dois carinhas trabalhando para mim. É que ele tá me dando um erro, deixa eu só ver o que é o erro aqui. Salário. Salário. Self.idade. Só ver aqui que eu de cara não tô enxergando, não. Ah, tá, peraí que faltou instanciar aqui, pessoal. A gente não vai conseguir rodar isso aqui nunca. From pessoa. Import. Pessoa. Pessoa. E quais são os parâmetros que eu tenho dela aqui? Nome, idade e salário. Isso aqui são os parâmetros que eu tenho. Nome. Vou colocar aqui. Var. Idade. Né? Aí, o time aqui é o Remo. E o salário, vou deixar 1000. Tá, vou só ver o erro que ele vai me gerar, que ele tá me dando um erro ali. Tá. Self. Reajuste. Sintaxe inválida. Parênteses depois do print. Não, tá aqui, ó. O parênteses tá aqui.
Vou simplificar aqui para ver se o erro está aqui. Self. PyFlakes. Ei, pai. Entendi. Tá. Isso aí se chama modo PHP. Desculpem, pessoal. PHP não tem esse rigor do parênteses. Aí, como eu tô com PHP, estudando PHP para fazer umas coisas, acabou não vindo. Posso deixar esse CC, não preciso de uma outra variável. Aí agora eu tenho... Tá, funcionou lá. Então, toda vez que eu chamar essa função aqui, reajustar, ela vai pegar o meu salário e a minha idade e vai printar para mim, né? Exatamente quanto vai ser meu reajuste com base na minha idade. Então, só basta eu chamar aqui, ó. Já tenho ali p.reajustar. Aí eu venho aqui e vou printar e ela mostra para mim com base na minha idade. Ok? Uau, 41 mil. Esse cálculo está aloprado, né? 40% em cima. Ah, porque ela vai somar. Tá, depois que eu tinha que dividir por 100 mesmo. Mas, porra, quem dera, né? Tá certo. Senão ela vai pegar 40 mais 1, 41. Então, esse cara aqui, só para a gente ficar um negócio mais próximo da realidade, né? Aí ele me daria, de fato, 1.400, né? Então, assim, a gente pode ousar, né? Deixar... Ah, Dival, tá com problema na classe reajuste. Então, eu não preciso olhar a classe pessoa, por exemplo. Eu não preciso vir para cá e ficar olhando a classe pessoa. Basta eu diretamente na classe reajuste, por exemplo, como eu fiz agora. Estava dando 41 mil de reajuste. Falei, mas esse cálculo está errado. Então, eu não vim olhar aqui, ó, em reajustar, porque eu sei que a regra não está aqui. A regra do cálculo está diretamente na classe específica. Por isso, para a questão de manutenção de código, a orientação a objeto é muito melhor. Porque a ideia é a gente construir uma classe específica e todos os métodos que a gente coloca ali dentro, eles são específicos daquela classe. Eu não poderia ter nada aqui que fosse diferente. Para setar o nome de uma pessoa por aqui, eu não poderia. Né? Ah, dá para fazer a nível de programação? Claro que dá. Mas não é o correto, porque a classe reajuste tem que ter tudo relacionado a reajuste salarial, né? Diminuição de salário. Ah, é contra a lei. Eu sei que é contra a lei. Mas eu poderia implementar sem problema nenhum. Entendeu? Aumento, promoções, enfim. Tudo isso daqui pode ser especificado e implementado dentro dessas classes. Então, a gente viu que a gente pode fazer tanto aqui dentro, quantas classes a gente quiser, como a gente pode fazer fora, né? Só que quando a gente faz fora, a gente é obrigado a fazer a chamada aqui das minhas classes. Então, a gente acaba tendo, por exemplo, que importar, né, individualmente, quando necessário, claro, as classes que estão sendo implementadas para poder a gente fazer os devidos testes. Então, com isso, a gente vai aumentando o nosso leque de possibilidades dentro aqui do nosso mecanismo de classes. Tá? Isso aqui vai ficando bem legal, e com isso a gente pode, por exemplo, quando a gente estiver fazendo lá, trabalhando com o OpenCV, a gente pode criar a classe que renderiza, a classe que transforma e faz o cálculo da matriz, enfim, a classe que faz a classificação, enfim, então a gente pode separar por classe e chamar somente quando for necessário esses parâmetros. Aí fica muito legal, porque a gente acaba organizando o nosso código e tendo respostas mais efetivas, entendeu? Então, com isso, a gente acaba avançando mais ainda nessas características de orientação a objeto dentro da linguagem Python. Quando a gente trabalha com outras classes, essas possibilidades, elas acabam se tornando um pouco mais limitadas, principalmente quando eu estou trabalhando com linguagens, por exemplo, Java. Então, ela tem umas regrinhas diferenciadas onde eu não posso ter duas classes públicas dentro do mesmo arquivo, né? Então, eu tenho algumas normativas, tá, para se trabalhar com classes, mas o entendimento conceitual sempre vai ser o mesmo, sempre. Tá? A gente não vai ter aí para onde fugir. O conceito é o mesmo, que são as minhas instâncias, que são meus atributos, que são os meus métodos, né, que são as minhas classes, a associação entre as minhas classes, né, onde eu faço a associação por aqui. Eu poderia fazer essa associação por outro lugar? Poderia.
Então, eu poderia fazer assim, ó. Colocar isso daqui. Deixa eu ver se o Python vai permitir. Vou tentar fazer aqui. Eu vou forçar esse... Eu acho que ele vai me dar um erro bem ali, porque ele não sabe, não vai saber quem é CC. Eu teria que forçar bem ali em cima. Deixa eu ver se vai funcionar, senão eu vou ter que portar um método, aí vai ficar mais complicado. Mas deixa eu ver se dá para fazer por aqui. Então eu vou importar aqui o reajuste, tá? E no reajuste eu vou criar aqui uma variável R, que vai ser o meu reajuste, tá? Eu não tenho argumento nenhum. E aqui no reajustar, eu vou passar quem? Eu vou passar o R. Percebam que eu estou criando o objeto agora aqui fora, estou criando no main. E eu vou passar esse objeto lá para minha classe pessoa. Eu acho que não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Eu acho, tá? Não sei se o Python vai suportar isso. Porque aqui, como a minha variável, como aqui ele é dinâmico, ou seja, a tipagem é dinâmica, eu não sei se ele vai permitir que eu tenha esse cc.aumento aqui. Né? Porque para ele não sabe quem é CC ainda. Então, ele só vai saber, essa variável só vai se tornar um objeto só quando eu realmente chamar ela. Mas eu acho que aqui vai me dar um erro, porque como ele ainda não sabe, ele não tem como tratar essa referência. Eu teria que fazer aqui uma importação, que é, deixa eu ver se eu lembrar aqui, from... acho que essa importação, essa importação. Não. Nem o typing vai servir. Mas bora testar para ver o que acontece. Se ele vai antes mesmo de trazer, ele vai permitir para mim. Ó, permitiu, legal. Python é Python. Se fosse outra linguagem, eu teria que fazer eu teria que transformar essa variável local em uma estrutura semelhante ao objeto reajustar, para poder ele aceitar, mesmo sem saber ainda, né, o que seria ele, esses argumentos. Mas o fato, acho que o Python ignora um pouco isso. O fato, olha, o que é que eu fiz? Eu tirei a importação de dentro do arquivo classe e passei pelo meu arquivo main, ou seja, é como se o main passasse para o pessoa, né, o objeto do reajustar. É como se eu tivesse um intermediário. Eu teria o pessoa, o main, e do lado do main eu teria o reajuste. Né? Aí fere a uma associação direta pessoa-reajuste. Não seria mais uma associação direta pessoa-reajuste, seria uma associação entre pessoa, main e reajuste. Tá? Mas é possível fazer, o Python... essa eu confesso que é a primeira vez que eu faço assim direto, por aqui, pelo main. Até matou minha curiosidade. Mas normalmente a gente faz... Aí por aqui a gente fazer e tal, se a gente pega um diagrama. Não, pessoal. O diagrama, quando a gente pega o diagrama, a gente tem que implementar de acordo com como está especificado lá. Se lá está dizendo para mim que a associação é entre aquelas duas classes, então eu tenho que fazer a associação entre aquelas duas classes. Aí eu não poderia fazer por aqui. Tá? Mas eu só estou mostrando que é possível a gente fazer de formas diferentes tipos de associação. Mas eu estou fazendo outros caminhos que não são aqueles que estão especificados dentro do meu diagrama que está ali. Tá certo? Mas é possível e eu fiquei bem feliz agora que isso aqui é bem legal. Ele realmente aceitou para mim essas conversões diretas sem mesmo ter passado ainda por aqui. Bom, pessoal, então a associação em Python, ela é bem simples, tá? O decorator que vocês vão estudar, ela vai simplificar para mim algumas questões aqui de implementação. Principalmente quando se refere ao getSet. Então, vocês vão ver que o decorator ele acaba sendo uma forma bem dinâmica de encapsular, ou, na verdade, de decorar um determinado método para que ele funcione de uma forma mais
mais fácil, tá? Aí vocês vão ter lá o Static e o Class Method. Então, vocês vão ter ali 2 decorator para implementação de classe. Mas isso é bem legal, assim, vocês vão ver que isso aí é uma simplificação que o Python tem, tá? E se vocês pegarem a documentação da linguagem Python, bem que não está muito explicadinho lá, ele explica por exemplos, né? E não explica conceitualmente. Mas, assim, é bem legal, depois que vocês entenderem o conceito, pegar a documentação do próprio decorator no site do Python e ver tudo que é possível fazer com o decorator. Essas 3 funcionalidades mais o conceito, isso é o que é mais utilizado. Mas tem muito mais coisas que a gente construir, inclusive os nossos decoradores de métodos ou de classes, tá? Passando argumento, então isso é bem legal quando a gente tem esses carinhas aí para ajudar a gente. Pessoal, dúvidas? A Adriele tá cheia de dúvida que ela falou ali, ó. Pergunta, claro, que vocês com certeza não fizeram, mas eu vou perguntar mesmo assim. Vocês fizeram aquele exercício lá? Quem fez, na verdade, aquele exercício? Aquele exercício ele é o primeiro, ele é o mais simples de construir a estrutura de uma classe, tá? A gente vai começar a trabalhar agora com as coisas mais específicas, que são as associações, que é construir, né, fazer as regras, que é isso que a gente está fazendo aqui. A gente vai entender como é que na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre herança, a gente ainda vai falar sobre variável de classe, né? Aí os decorators vão ajudar vocês a entenderem mais a construção desses métodos, né? Então, tudo isso daí, a gente vai avançando com novos exercícios, né? Esse é o primeiro, que é o mais simples deles. Depois a gente vai ter uns mais específicos, para ser entregue tudo semana que vem, esses outros exercícios aí. Tá? Para poder vocês irem fixando, o Tech 2, como eu falei para vocês, ela é bem diferente de Tech 1, apesar de estar usando o Python, mas é porque a gente aborda muitos conceitos de orientação a objeto, tá? Mas a ideia é exercitar, nós já temos monitor, só estou esperando a Proen liberá-lo para mim, né? Então já teve a seleção para monitor, que inclusive é do curso de cartografia, tá? Que é o IVES, e o IVES, tá? Nós já temos esse monitor, e só que ainda não pode assumir, porque enquanto a Proen não liberar, eu não posso chamar ele para as aulas. Mas assim que for liberado, eu já aviso vocês para vocês perturbarem o IVES, tá bom? Mas enquanto isso, vão estudando, vão pegando os vídeos, esses vídeos eu tô deixando para vocês, tá? Para vocês reverem os vídeos, fazerem de novo, né? Olhar o site do Python, então tem tudo muito bem explicado lá. Certo, pessoal? Vou fazer a chamada aqui, só um instante. Não deixem para a última hora, pelo amor de Deus. Porque cada um desses exercícios que eu vou passar, ele vai valer como pontuação para vocês. E a gente vai ter o nosso projeto final aí, que é um projeto de classificação, né? Mas vamos lá, vamos seguindo aí. Adriele. Alonso. Professor, responde no chat. Tá. O Alonso. Eu vi já seu nome aí. Beatriz. Presente. Beatriz foi a primeira a entrar hoje. Entrou 1 hora. Danilo. Presente, professor. Elian. Presente.
Igor. Tá aí, né? João Paulo. Beleza, Igor, já vi você. Joel. Maiane também estava aí, né? Nicole. Tá aí também. Rafaela. Cadê? Não. Rafael. Eu acho que o Rafael não entrou na sala. Achei que eu tinha visto ele. Enfim. Richard. Também não. Rodrigo. Presente, professor. Beleza. Tayla. Presente, professor. Já tinha visto. E a Yara. Assim, Adriele, você pode, se você for amiga dele e tal, né? Você pode encher o saco dele sem problema nenhum, entendeu? Mas assim, oficialmente, ele ainda não é, tá? O nosso monitor, ele já foi selecionado. Eu vou até perturbar hoje a menina lá da Proem, que cuida dessa parte aí. E já que tem amiga dele, meu irmão, mesmo se não fosse, entender? Aí, mas oficialmente ele ainda não é, né? Ainda não teve o termo de posse dele lá direitinho. Mas aí assim que tiver, eu vou avisando vocês, tá certo? Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, assistam os vídeos, vejam esses materiais, tá? Para poder vocês não se perderem, somente porque a gente vai trabalhar muito com programação, né? Então, nosso primeiro NAP vai ser direto esses exercícios, tá? Depois eu vou passar um exercício maior para vocês entregarem. Então, assim, eu quero que vocês realmente estudem, tá? Provavelmente quando a gente terminar a herança, a gente está vendo a associação, eu vou mostrar a herança para vocês. Depois disso, a gente pode fazer um exercício avaliativo melhor, né? Melhor que eu falo assim, mais elaborado, com cara de uma avaliação mesmo, para vocês entregarem, tipo, no outro dia, ou entregarem até meia-noite. Brincadeira, mas mas é nesse sentido, tá? Então, por isso que tem... E vocês têm o artifício do vídeo, né? Tá? Olha, a Beatriz levantou a mão. Diga aí, Beatriz. Desculpa, professor, fez sem querer. Ah, tá. Então é isso, olha, o único problema da programação é a programação que nada, tem que tirar essa crença da tua cabeça. Programação é muito legal mesmo. Pô. Olha, só para vocês terem ideia, eu acho que teve o Alexandre, assim, de cabeça eu não vou lembrar muito bem os nomes. Então, acho que teve o Alexandre, teve o Ives, a Stephanie, né, e outros alunos de cartografia que participam mais dos processos seletivos para monitoria de programação do que os cursos que são da área mesmo de programação. Né? Então, assim, vocês... A Stephanie nem é gente. A Stephaniezinha, ela realmente, e outra coisa, é mais difícil ainda mulheres na área de programação. E a Stephanie é bacana, a Stephanie realmente me surpreendeu. Ela estudou bastante, mas infelizmente depois ela não quis participar. Mas o Ives é um cara muito safo, né? O Alexandre, só que o Alexandre já está terminando, né? O ódio, claro, evidente. Rapaz, todo sentimento forte a gente pode usar a nosso favor, né? Você está com raiva, eu vou usar isso, vou descontar essa raiva em cima de alguma coisa. Ela descontou em cima da programação. Né? Mas é isso, pessoal. Eu agradeço aí a presença de vocês e olhem com atenção esse trabalho, comecem a pesquisar, montem, tá, a videoaula e vamos tocando aí a nossa disciplina. A gente está indo bem devagarzinho, né? O conteúdo, apesar de ser pequeno, mas aí isso acaba facilitando a gente, né? Porque são regras diretas, né? Herança, associação, tá? Mas daqui a pouco a gente vai finalizar o conteúdo de orientação a objeto e eu quero trabalhar especificamente com vocês com o OpenCV, para a gente se preparar aí para o nosso trabalho. Tá certo? Uma boa tarde a todos. Se cuidem, pelo amor de Deus.